Estamos retornando aqui com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, hoje com a pergunta de número 89. Vamos fazer um breve estudo sobre ela. Essa pergunta que faz parte desse conjunto de 1019 perguntas, né, de O Livro dos Espíritos, que traz informações substanciais para nós sobre espiritualidade. Estamos no canal Pátria do Evangelho, no YouTube, e estamos também na página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, no Facebook, cidade de Ipiaçu, Minas Gerais. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Essa é a pergunta 89. Nós estamos presos no espaço e no tempo. Nós, seres humanos, estamos presos no espaço e no tempo e em um corpo pesado, que deve vencer uma matéria pesada, deve vencer a gravidade do planeta, deve vencer vários obstáculos para nos deslocarmos de um lugar para o outro. O espírito, que não está preso, né, no mesmo corpo pesado que o nosso, ou no planeta como nós, ele gastaria tempo para percorrer o espaço? É para se pensar que, se nós, com esse corpo pesado, com essa dificuldade, gastamos determinado tempo, porque estamos presos numa linha temporal, então os espíritos que têm um corpo etéreo, em um mundo etéreo, vamos dizer, mais livre desse peso, dessa gravidade, vai funcionar também a questão de estar presa a uma certa linha de espaço-tempo, mas, conforme a pergunta nós vamos ler a resposta, mas de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila. Então diz os espíritos que sim, ou seja, que os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço e que fazem a ponderação, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Agora nós, indo nas obras de André Luiz, ele vai nos explicar que não são todos os espíritos que viajam à velocidade e rapidez do pensamento, porque alguns estão com vibração muito lenta e têm que vencer certas dificuldades, certas energias para se deslocar de um lugar para o outro. Dependendo do ambiente muito pesado, a vibração muito pesada, eles vão gastar quase que o mesmo tempo que nós, que estamos aqui no planeta. Isso indo lá nas obras de André Luiz, porque o Livro dos Espíritos é uma obra que trata do tema no geral, né? E as obras de André Luiz ou outros de autores espirituais vão dar aí uma aprofundada na história. Bom, então, o pensamento, ele vai gastar também um determinado tempo para acontecer, já que os espíritos gastam, né, tempo para percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, tanto ou seja, o pensamento, quanto o deslocamento do espírito também vai gastar determinado tempo. A unidade de tempo ela é diferente para nós do que para o mundo espiritual também. E para entender isso, teríamos que aprofundar, né, nessa questão. E eu não tenho essa capacidade, eu me limito então a ficar por aqui. Bom, aí vem a subpergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Kardec faz a pergunta e eu já vou adiantar que o pensamento ele é um efeito do espírito. Ele emite o pensamento não é o espírito, né? O espírito ele vai emitir o pensamento contínuo, como os animais emitem pensamentos, mas com fracionados, né? Que não tem a mesma, eles não conseguem fazer uma ligação, né? De um passado, às vezes alguma coisa, alguns animais conseguem, mas é outro tema para a gente falar depois. O pensamento, então, não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Lembra que na pergunta passada nós vimos que o homem, né, o espírito, aliás, o espírito, ele
emite a sua imagem, o seu pensamento, como fosse uma onda para o lugar que ele quer, e assim ele consegue então aparecer em 2 lugares ou 3 ao mesmo tempo, como fosse uma transmissão de TV. Então, também aqui eles nos falam que o pensamento ele está onde está a alma, é que ele está ligado com a pessoa, né, com o ser que está emitindo ele. Mas ele não é a alma, ele não é o espírito, ele é então um atributo do espírito. Beleza? Um atributo que nós todos temos e emitimos, né? Para poder nos comunicar, para poder nos sentir existentes. Tem um estudioso, vou colocar o nome aqui, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que ele fala assim: penso, logo existo. Que o pensamento comprova que a gente existe. Entenderam? Vamos então para a pergunta número 90, mas no próximo vídeo nós vamos colocar aqui. Obrigado, que Deus abençoe a todos.